nosso entrevistado já presente na tela, Jocelyn de Lima Bezerra, ou Celino Bezerra, como é mais conhecido, é natalense do bairro das Rocas. Como diria Câmara Cascudo, é um legítimo cangoleiro, graduado em pedagogia, é professor da Rede Municipal de Ensino em Parnamirim, que é um município da Grande Natal. Também é escritor, autor de 3 livros, e atualmente preside a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, do Rio Grande do Norte. Foi, inclusive, reeleito, né, para esse cargo no último congresso da entidade realizado recentemente. Tudo bem, Celino? É uma honra recebê-lo aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vindo. É uma honra nossa, camaradas, companheiros, amigos e população que nos assiste, ter essa bancada aqui, que, de certa forma, nós convivemos já há algum tempo, né? Nas lutas, nas grandes lutas pequenas e médias e grandes, estamos sempre presentes, fazendo história. E agradeço a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, agradece aqui o convite a esse programa que está se tornando um grande programa da semana, está criando essa expectativa de resistência e também, eu diria, uma forma de dialogar com o conjunto do povo, da classe trabalhadora. Ok, Celino. Depois você pode verificar aí se você tem condição de subir seu áudio um pouquinho. Não sei se para os demais, se ele está com volume baixo, mas para mim aqui ficou um pouco baixo. Bom, antes de passar a palavra aqui aos nossos entrevistadores, Celino, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil realizou o seu 5º Congresso Nacional. Durante o evento, que inclusive se autodenominou Congresso Wagner Gomes, né, em homenagem a um dos fundadores e primeiro presidente dessa central, falecido, infelizmente, às vésperas do Congresso, foram discutidos e aprovados documentos de análise das conjunturas internacional e nacional, de balanço da atuação dessa gestão que encerrou seus trabalhos à frente da CTB, e também foi aprovado um plano de lutas para a próxima diretoria. Além disso, foi debatida e aprovada uma proposta de unificação da CTB e da CGTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. E foi eleita a nova direção da Central, que vai conduzir a entidade no próximo quadriênio, né, até 2025. Obviamente, professor, todas essas deliberações são muito importantes, mas, na sua opinião, qual foi o ponto alto desse 5º Congresso da CTB? Cristian, muito bem sistematizado esse processo do 5º Congresso Nacional da CTB. Não sei se você está escutando melhor. Está me escutando agora? Oi. Está me escutando melhor? Estamos. Está dizendo que sim, mas tudo bem. Tranquilo. Eu ouvi Alberto dizer que não, aí eu fiquei preocupado. Mas tudo bem, vamos lá. Esse contexto, a sua síntese do Congresso, primeiro, é elementar para um processo de falar o que foi o Congresso da CTB. O Congresso da CTB, em seu ponto alto, né, foi a unidade, mas também o sentimento da Covid, né, porque nós perdemos o nosso primeiro presidente da história da CTB, no conjunto aí dos seus anos que estamos aí completando. No entanto, a unidade também coube com bastante espaço. Eu digo isso porque a CTB, que tem menos tempo do que a CGTB, e nós tivemos essa fusão da CGTB com a CTB. Então, nesse campo, além do grande debate político contra, né, essa marcha contra a democracia que nós estamos enfrentando, demonstra também uma forma de entender e a forma de lutar como a classe trabalhadora está se apresentando. Suas dificuldades, inclusive. Um outro ponto que a gente poderia falar aqui é um primeiro congresso que foi virtual, né? A CTB, até então, desde a sua história, eram congressos presenciais, que tinha aí um conjunto mais de, diria assim, de formas, né? Calor de debate, a formulação, a deslocalização que existia antes, e dessa vez nós tivemos um congresso virtual
que é a forma que muitas organizações estão fazendo para que garanta a continuidade das informações, a aprovação dos planos de luta, mas como também a relação de experiência que o movimento sindical precisa ter com o conjunto do Iapoca ao Chuí no Brasil. Então, eu acredito que esses foram os pontos altos do Congresso. E além de a gente ter perdido o Wagner Gomes, na reta final, ele era secretário do Congresso, né, e foi o nosso primeiro presidente nacional da CTB. Então, eu pontuo essas questões aqui como forma de contribuir aqui com a entrevista. Ok, eu vou chamar agora o Jean para fazer a próxima pergunta. E durante a pergunta, você, por favor, professor, veja se consegue dar uma subidinha mais no seu áudio. Jean, você pergunta agora. Olá, Celino, coisa boa revê-lo. Celino é uma figura importante na construção dos trabalhadores aí da CTB, dirigente sindical construtor do sindicato, do principal sindicato dos servidores aqui de Parnamirim. Celino, essa questão do Covid, né? O Covid e os trabalhadores. Você está me ouvindo? Né? Está, Jean, prossiga. O mundo vive uma grave crise econômica e social, intensificada com a eclosão da pandemia do Covid. Como o Quinto Congresso analisou a conjuntura internacional e seu reflexo no Brasil em relação ao projeto neoliberal de Paulo Guedes e Bolsonaro? Essa relação, todo mundo achava que o mundo ia ficar bonzinho, que tudo ia ser flores, e aí o neoliberalismo chega, aproveita a pandemia para tirar mais direitos dos trabalhadores, para implementar mais a mais-valia, destruir postos de trabalho. E aí, qual foi a análise da conjuntura internacional que a CTB fez sobre essa questão? Jean, primeiro, parabéns aí com vocês, não parabenizei a vocês ao programa, né, e você como parte disso aí, e muito bom estar aí conversando com você também. Mas a pergunta é frontal, né? A análise que a CTB faz do ponto de vista internacional é que ainda existe um mundo, diríamos, multipolar, né? Ainda essa cadeia, ela exatamente quebra um pouco porque é mais recente, com essa recente situação do Afeganistão. O ponto sobre, inclusive, dessa discussão internacional no Congresso, se falou muito, né, desse momento do Afeganistão. Isso vai mudar um pouco essa correlação de força. Esse é um primeiro ponto que a gente deveria aqui, porque ele é atual. O segundo é que a gente observa que a China tem um papel importante no processo, inclusive, da economia mundial. Hoje, todo o mercado mundial está ligado à China, né? E isso, de certa forma, diríamos que bloqueia e neutraliza as vontades e, em especial, os quereres do imperialismo norte-americano. Então, a análise que é feita no Congresso pontua isso, deixa isso muito claro. Uma outra questão é sobre a correlação de força na América Latina. Essa correlação de força, ela tendeu, né, inclusive nas intervenções feitas, nas exposições colocadas no Congresso, houve um revés daquele período, diríamos, há 3, 5, 4 anos atrás. Um revés e há uma marcha contrária exatamente ao neoliberalismo e, em especial, ao fascismo, porque isso aconteceu, vocês já analisaram lá no Peru, né, práticas na Bolívia, na Venezuela ainda continua o conflito, o bloqueio em Cuba e, além das formas que existem em outros países, o tratamento que são dados. Então, a análise dentro do Congresso se deu de que essa correlação de força ela se apresenta ainda não tão favorável ao campo do trabalho, às forças progressistas, mas também anda em resistência e tem avanços, como diz o outro, para e passo no processo da luta política. Então, a análise feita é mais um pouco desse desenho, não sei se eu posso aprofundar melhor do que isso, mas, em análise geral, nós poderíamos dizer que esse foi o foco, foi o debate, e se traduzir de uma forma, inclusive, como a CTB apresenta em no seu programa, no seu plano de luta, o programa da CTB defende o socialismo. E é uma análise dentro desse campo da luta de classe, porque até então, e reafirmamos isso, que a nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil ela é classista de forma clara. Então, é mais ou menos um pouco desse desenho que nós temos aqui
a relatar nesse processo de construção do Congresso do 5º Congresso da CTB. Ok, professor. Obrigado. Aline, a vez agora é sua. Olá, Celino, boa noite, seja bem-vindo, parabéns pela recondução. Celino, no balanço realizado pelos delegados e pelas delegadas que participaram agora do 5º Congresso em relação à atuação da CTB, quais foram as principais dificuldades identificadas e os destaques positivos? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e nos informasse também se houve crescimento de entidades de base sindicalizadas, né? A gente sabe que o movimento sindical passa também por um problema, né? Uma dificuldade em relação à sindicalização desde de 2016 ali, do período do golpe, o esvaziamento do movimento sindical, essa campanha, né, pelo esvaziamento do movimento sindical, que inclusive culmina com essas perdas gravíssimas de direitos que a gente tem visto. Eu queria que você também falasse sobre isso, se houve crescimento das entidades sindicalizadas e tudo mais. Aline, boa noite para você, é bom estar aqui com você também. Diríamos que tem alguns pontos que a gente podia colocar aqui. Quando eu vou começar a partir do que você acabou de relatar, nós temos uma dificuldade nas conjunturas quando elas não são progressistas. Isso é o IBGE, né, deixa isso muito claro. O ponto alto de sindicalização nesses últimos 20, 30 anos foi o período do governo Lula e Dilma. Por quê? Porque se houve avanço nessa questão do valor do trabalho, né, dos postos de trabalho ser ocupado, a economia ter andado nessa progressividade. Então, o IBGE deixa claro que, nesse período, há um alto índice de sindicalização. Mesmo com algumas resistências, ainda não é do jeito que o sindicalismo e os organizadores do movimento sindical querem, mas naquele período se deu isso. E esse período de lá para cá, do governo Temer e ao governo fascista que nós estamos inseridos, infelizmente, digo que nós somos atores políticos desse processo, e que do qual nós temos aí, evidentemente, uma dificuldade. Veio a pandemia, né? Então, não tem esse alto índice, mas é bem verdade que algumas centrais e federações tiveram dificuldade, porque os ataques ao movimento sindical, né, inclusive a reforma sindical, possibilitou muita estrutura do sindicalismo não ter o que tinha antes, e como também as pessoas desacreditarem na luta sindical, né? Afinal de contas, ela é uma luta ideológica que os próprios meios de comunicação e esse viés fascista que o eleitorado foi conduzido, eu diria, mas também manipulado, né? Porque até então, se não houvesse o golpe ao Lula, nós teríamos talvez uma outra história para se contar. E aí diríamos que, dentro desse contexto, nós não tivemos esse avanço aí do sindicalismo. Eu diria que está um pouco parado. Mas eu queria pontuar bem rápido para a sua pergunta. No Congresso, algumas das questões básicas. Por exemplo, a direção executiva da CTB, nós vamos ter 52% das mulheres na direção da executiva da CTB. Isso é um ponto importante que a gente gostaria de frisar, né? Até porque a CTB luta por essa questão das mulheres terem o seu protagonismo mais ainda na luta política do país. Dentro da direção geral, as mulheres já são 48%, até então era 35%, né? Então, isso para nós é significante para essa luta política educativa em que as mulheres devem se apoderar-se e ocupar os espaços que elas devem ocupar. Têm o direito também. Eu poderia dizer também que a representação dentro do número de mais de 150 diretores da CTB a nível nacional é uma forma de, inclusive, incluir. E diria que, com a inclusão da CGTB, mais ainda a tarefa ficou mais elástica, como poderia dizer aqui. Então, esse é um dos pontos. Eu acho que o último é também 45% da direção da CTB operário fabril. Então, nós temos aí um condicionante muito importante político
e criterioso nesse campo da luta da identidade política do movimento sindical. Ok, professor. Alberto, eu a próxima pergunta é sua. Seu áudio está fechado. É porque o meu áudio ele é autocensor. Quando eu vou muito empolgado, ele dá uma baixada para poder fazer uma pergunta mais racional. Mas, Celino, boa noite, bem-vindo, prazer revê-lo, mesmo virtualmente. Minha pergunta, de alguma forma, você já respondeu aí a Aline, né? Mas, assim, eu vou refazê-la, né? Eu tinha pensado aqui, com a ajuda aqui da produção, mas vamos aqui. Nós primeiro, eu acho a classe trabalhadora realizar um congresso nas condições atuais, para mim, já é um momento muito alvissareiro, vamos dizer assim, de muito significado político, né? Não só para os meios sindicais, mas também para toda a sociedade brasileira. Então, está de parabéns à CTB por esse processo, né? Mesmo nas condições mais adversas, realizar um congresso, como eu disse, né, vitorioso. E esse congresso, como já foi dito aqui, ele serviu para unificar, né, CTB, CGTB, um congresso que elegeu 157 sindicalistas na composição, né? Se eu estiver enganado nos números, você me corrija. São 98%, ou seja, quase a unanimidade dos delegados e delegadas referendaram essa nova direção, com esse número aí. E o que é interessante, que na executiva você acabou de falar, né, foram 73 membros com assim, quase que uma paridade entre homens e mulheres, e que também, para mim, é um fato muito significativo. Eu perguntaria a você, Celino, você, de alguma forma, você já respondeu a Aline, como eu disse, já respondeu ali na pergunta anterior, mas eu perguntaria, eu vou reforçar essa pergunta, de qual, assim, o que é que você vê como destaque nessa nova composição, além dessa composição, né, desculpa a redundância, mas além da paridade, e principalmente sobre o título do chamamento dessa entrevista. Quais são os principais... Acho que o Celino saiu, mas vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui. Celino, está nos ouvindo? Acho que o Celino... Vamos aguardar um pouquinho, internautas, que eu acho que o Celino... Acho não, o Celino ele deu uma caída aqui. A famosa queda, né? É a famosa queda. Ainda bem que a gente tem esparadrapo, tem... essas coisas, Mertiolato. Tem mertiolato aí. Isso é boa, mertiolato. Mas, Celino, você voltou a fazer como outro. Está entre nós. Talvez que nesse momento os espíritos... Ei, você está entre nós. Está nos ouvindo, Celino? Você está com um esparadrapo aí, essas coisas, né? Para fazer os curativos aí depois dessa queda. Pois bem, Celino, eu ia falando que eu ia concluindo a minha pergunta. Joguei os números, né? 157 membros da nova central, né? Da composição da nova direção eleita, uma executiva de 73 membros. Se eu tiver errado nos números, você me corrija, mais uma vez colocando uma certa paridade entre homens e mulheres. Além dos destaques, que você vê, né, que você analisa, que você enxerga nessa nova composição, eu estava perguntando a você, Celino, que é, inclusive, o objeto da chamada dessa nossa entrevista. Como é que a direção está vendo, essa nova direção e todos os sindicatos filiados à central, como é que se vê nesse momento, quais são esses desafios a enfrentar diante dessas ameaças, né, do bolsonarismo, inclusive nessas manifestações que estão sendo convocadas aí para o dia 7 de setembro? A sua imagem está congelada, mas acredito que você me ouviu. Senão a gente vai dar outro jeito aqui. Eu acho que o gelo está passando machucado. Oi, Celino. Vai, volta. Celino? Não, estão me escutando aí? Sim, estamos escutando. Você me ouviu? Você ouviu a pergunta? Caiu. Espero que ele tenha bastante material de primeiro socorro lá, porque... Mas o que é que vocês acharam aí, Cristian? Você, Jean, Aline, né, Cristian? Essa questão da nova composição, acho importante essa destaque. É uma central sindical moderna, de grande mobilização e grande presença em segmentos importantes. Eu acho que, inclusive, assim... Está voltando aí? O Celino está chegando aí. Vamos ver se agora ele está apto aqui a... Celino, está nos ouvindo? Oi, estão me escutando? Sim. Eu pergunto, estão me escutando? Estamos sim. Inclusive com a belíssima camisa de estádio. Para cima do primeiro andar. Eu acho que tá.
Vocês estão muito atenciosos nessa questão. Vamos lá. Eu vou pedir de novo, Alberico, por favor, de você pergunta novamente. Tá, então vou ser bem rápido, porque nosso tempo aqui já está esgotando. Pronto, imagina. Tá, vou ser bem rápido. Fazer. Olha, você de alguma forma, você já respondeu a pergunta, né? Quais são os destaques que você vê nessa nova composição da direção, na nova direção da CTB, 73 membros na executiva? Você já falou aí que há uma certa paridade. Então, reforçar essa pergunta, se você ainda, quais são outros destaques que você vê na composição da nova direção? E também, rapidamente, Celino, como é que a Central está orientando os sindicatos filiados, né, aos trabalhadores, sobre o enfrentamento a essa provocação bolsonarista do dia 7 de setembro, com esses atos antidemocráticos? É isso. Valeu. Primeiro, Alberico, que os destaques, eu já citei esses como principal aí para a Aline, mas eu vejo que a unidade nesse sentido ele continua, da CGTB com a CTB, né? Porque não é por pouco com uma entidade da CGTB com mais de 30 anos e eles fazerem um exercício de unidade e se fundir a outra central e não se preocupar com essa questão mesmo, que eu diria, dentro do movimento sindical, da vaidade, das estruturas, e deu um ponto alto para esse sentido. Eu acho que ele continua, esse destaque da unidade da CGTB com a CTB foi ultra importante, né? Os quadros da CGTB para a CTB, eu diria também que essa estrutura condiciona a CTB hoje chegar como terceira central sindical, porque depois da reforma sindical, a força sindical, a nova central, né, e outras centrais perderam muito espaço, até porque vocês sabem, e todos os nossos companheiros que estão aqui na bancada sabem que, como a forma do sindicalismo que é feito com essas outras centrais, nós temos um ponto agudo, como a gente chama, que é o classismo, né, e esse também conjunto da discussão ideológica, nessa afirmação ideológica. Mas aí eu vou finalizar com a sua preocupação. Como é que nós estamos vendo e como é que a CTB orienta nesse novo momento? 7 de setembro está aí. Primeiro, com muita resiliência. A gente sabe que os bastidores e os tambores estão rufando para essa questão de detonar a democracia, né? De querer desarticular a democracia, mesmo que burguesa, mas ela, no entanto, é a luta possível que nós fazemos e queremos que ela continue dentro desse processo, né? Dentro desse processo. E aí nós não vamos, evidentemente, também abrir nosso espaço. Acho que vai existir a resistência em todos os campos que vocês imaginam, é essa a orientação nossa, né? Reafirmar o campo do trabalho, reafirmar a luta do valor do trabalho, reafirmar o classismo, reafirmar a reconstrução nacional, né? E, com certeza, nessa perspectiva de uma luta de um país socialista. Então, esse é um pouco do condicionante que nós estamos discutindo com os trabalhadores. E também é esse, eu diria, o caminho que a CTB aponta para esse processo de luta atual. Celino, antes da última pergunta, eu faço aqui um esclarecimento. Uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração. Portanto, a gente já está se encaminhando aí para a reta final. E aí, após a sua resposta à última questão, você já pode aproveitar para fazer as suas considerações finais, ok? Bom, eu vou fazer essa última pergunta aqui. E aí eu quero abordar o seguinte aspecto. Então, o mais importante que os nomes escolhidos, os nomes integrantes da nova direção, é o plano de lutas que essa nova gestão deverá encaminhar. Quais são, na sua opinião, os destaques desse plano de lutas aprovado no Congresso da CTB e como a CTB pretende encaminhá-lo? Eu ouvi falar-se muito rapidamente na ideia de convocação de uma nova CONCLAT, né? Uma Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. Passa por aí? Sim, com certeza. Inclusive, na intervenção do Adilson, o nosso presidente reeleito, ele colocou esse exemplo da CGTB
para as outras centrais se unificarem com a CTB. Uma provocação sadia, uma provocação no sentido, porque nesse mesmo bojo da discussão sobre a unidade das centrais, e aí a gente resgata um pouco da primeira Conclate, né, que foi uma tentativa de se fazer uma única central, e de repente os companheiros da CUT fizeram a busca de uma outra central fora do eixo da busca da unidade. Então, o ponto alto disso aí, nós chamamos unidade para ir, inclusive, ao plano de luta, né? E ao plano de luta. E a Conclate é uma da perspectiva, prioridade, inclusive, da própria CTB. Somos nós mais que falamos nessa questão de não há mais só unidade nos sindicatos, mas é preciso ter unidade especificamente, em especial, das centrais. E, de certa forma, a conjuntura hoje está nos dando eu diria, essa oportunidade de estarmos mais juntos com todas as outras centrais, que, inclusive, em 2013, a gente sabia muito bem que outras centrais faziam papel, mesmo no campo da esquerda, mas falando quase a linguagem da direita. E isso, para nós, era muito ruim, porque... E agora se percebeu no conjunto da história, de lá para cá, que essas centrais perceberam o perigo que nós estamos correndo, né? Que é o perigo da democracia, da liberdade democrática que nós temos no país. Então, com certeza, Christian, essa questão da perspectiva da Conclate é um fator. Agora, eu diria que, além de as orientações para as CTBs regionais, né, como a nossa, aqui no estado do Rio Grande do Norte, é arrumar casa, né? Tentar articular o maior número de sindicatos, fazer essa luta na base, é o que a CTB, dentro do seu espaço e limite, possa fazer, mas a prioridade maior é a luta política geral, porque ela educa mais do que... Agora, os pontos minuciosos, né, vai se dando. E digo que com unidade essa é uma parte fundamental, né? Como já falei também, a defesa da frente ampla nesse campo da política maior. É o que a CTB vai exercitar nesse processo, porque a conjuntura nos aponta essas dificuldades. Então, a concepção da frente ampla nos mostra que, para derrotar o fascismo, precisa ter muitos outros setores da política que concordem que nós não podemos perder a democracia, nós não podemos perder as liberdades democráticas. Por isso que a ideia da frente ampla nos dá um condicionante de fazer o conjunto do movimento dos trabalhadores, que a luta é com muita gente, com muitos setores políticos, para poder garantir a vitória e abrir novas janelas nessa perspectiva do valor do trabalho, nessa perspectiva da diminuição da carga horária dos trabalhadores, que foi uma luta central da CTB, e como outras que a gente sabe que a CTB sempre está defendendo no campo da saúde do trabalhador, como também do movimento agrário, da reforma agrária, e por aí em diante. É mais ou menos um pouco disso que se abre, essa perspectiva em luta, que se abre as janelas. E aqui, terminando, né, agradecendo aqui o convite, e a CTB faz um convite a todos os trabalhadores a procurar a CTB e a conversar conosco e ajudar essa luta na base. Ok, Celino Bezerra, presidente estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco, esperamos aqui em outras oportunidades. São 19h05 e nós chegamos ao final da 18ª edição do Bate-Papo 65. Eu quero aqui agradecer a audiência de todos e todas. Se você gostou, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18 às 19h05, como hoje, um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.